Estamos de volta com Goiás Mais Enem na TV e agora tem aula de matemática com professora nova na área, né, Manu? Tem professora nova, já vou logo apresentando para quem está aí do outro lado. Professora Aline, tudo bem? Tudo bem, Manu. Seja bem-vinda ao Goiás Mais Enem na TV. Bom, professora, eu sei que tem inúmeros conteúdos de matemática que caem no Enem, mas a gente selecionou hoje alguns deles para quem está em casa, né? Isso. Hoje nós vamos falar sobre tratamento de informação. Bom, então vamos lá, né? Professora, só para eu entender melhor, tratamento de informação, como que esse conteúdo cai de fato na prova do Enem? Então, são os quadros, gráficos, tabelas que estão sempre presentes nas provas. E o mais interessante, Manu, é que esse conhecimento aparece em todas as áreas do Enem, inclusive nas propostas de redação. Bom, agora esse conteúdo, ele é fácil, ele é difícil? Como é que o aluno pode encarar essa prova? Não é que ele seja fácil, mas na verdade ele pode sim se tornar fácil, se o aluno consegue fazer uma boa leitura dos dados apresentados. Então fica uma dica para quem não tem muita afinidade com as áreas de exatas. Garanta as questões que falam de gráficos e tabelas, é isso? É isso mesmo, Manu. Então vamos lá. Para começar, vamos falar o que vem a ser uma tabela. Uma tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos em colunas e linhas, para fins de comparação. A apresentação em forma de tabela deve expor os dados de modo fácil e que deixe a leitura mais rápida. Observe a questão a seguir. O quadro apresenta a ordem de colocação dos 6 primeiros países em um dia de disputa nas Olimpíadas. A ordenação é feita de acordo com a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Então, você observando aí a tabela, você vai ver o quê? Que em primeiro lugar nós temos a China com 9 medalhas de ouro, em segundo lugar temos os Estados Unidos com 5 medalhas de ouro, depois temos aí em terceiro lugar a França, em quarto lugar a Argentina, em quinto lugar Itália e em sexto lugar Brasil. E aí nós entramos com a pergunta da questão. Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, qual a posição ocupada por esse país? Bom, para formar esse país hipotético, Brasil e Argentina, seria isso possível, Malu? Brasil e Argentina, assim, em pleno ano de Copa do Mundo? Não sei se essa combinação é muito boa não, hein, professora? Vamos lá, vamos ver se na matemática acontece. Pois é, mas aqui vai acontecer. Teremos que somar as quantidades de medalhas do Brasil e da Argentina. Então teremos 5 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze, totalizando 17 ao final. Como a ordem é feita de acordo com o número de medalhas de ouro, vamos ver em que posição estaria esse novo país hipotético. Bom, mas espera aí, professora, se as medalhas de ouro são 5, então empataria com os Estados Unidos? Aí, vamos para o critério de desempate, conforme o texto. Vamos analisar as medalhas de prata, que nesse caso também são 7, empatariam. Mas o número de medalhas de bronze são 5 e supera a dos Estados Unidos. Então, esse país hipotético ficaria em segundo lugar. Ou seja, alternativa B, pessoal. Isso aí. Então, vamos falar de gráficos. Agora a gente muda de assunto para você aprender mais um pouquinho sobre esse tema. Existem vários tipos de gráficos, não é isso, professora? Isso. Então, existem vários tipos de gráfico. Um deles é o gráfico de barras. Nesse tipo de gráfico, os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Gráficos de colunas, eles possuem basicamente a mesma função que os gráficos de barra, com dados na posição horizontal e as informações e divisões nas posições verticais. Ok, professora, aprendemos aí então alguns tipos de gráficos, mas vamos resolver uma questão do Enem para ficar mais claro ainda? Isso aí, Manu. Eu trouxe para vocês, eu separei uma questão aqui que caiu em 2016, na segunda aplicação. Então vamos lá. A diretoria de uma empresa de alimentos resolve apresentar para seus acionistas uma proposta de novo produto. Nessa reunião foram apresentadas as notas médias dadas por um grupo de consumidores que experimentaram o novo produto e 2 produtos similares, concorrentes, A e B. Observando o gráfico, temos na horizontal forma
textura, cor, tamanho, sabor e odor. E na vertical, as notas médias do produto proposto e dos outros produtos A e B. A característica que dá a maior vantagem relativa ao produto proposto é o que pode ser usada pela diretoria para incentivar a sua produção Aí temos aí textura, cor, tamanho, sabor ou odor. Olha só que interessante. Nessa questão, não é necessário fazer nenhum tipo de conta, somente leitura de gráfico. Vamos verificar onde o produto proposto é melhor que os outros. Então, observando o gráfico, vemos que o produto proposto consegue ser melhor na forma, no sabor e no odor. Dessa maneira, já é possível eliminar algumas alternativas. Mas a questão pede onde ele teve a maior vantagem perante aos outros. Bom, no que diz respeito à forma, pelo gráfico podemos ver que a vantagem foi pouca. Analisando o sabor e o odor, podemos perceber que a vantagem está no sabor. Resposta correta, Manu? Qual Resposta seria? correta seria a alternativa D, pessoal. Isso! Viu, Manu? Essa é uma questão de leitura de gráfico, totalmente visual. Então, fiquem atentos a esse tipo de questão. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Beijos e até a próxima. Até a próxima, professora Aline. Obrigada, Obrigada. viu? Então, vou encontrar agora aqui o Johnny para ele contar pra gente. Prestando atenção na aula. Muito bom. Para dizer qual que é a próxima aula. Próximo bloco tem aula de História com o professor Pedro Turco. Não sai daí.